Você sabia que a ciência já estudou inúmeros casos de pessoas que elas estavam desenganadas pela medicina, mas experimentaram uma cura, humanamente falando, inexplicável? Eu quero trazer para você vários relatos no dia de hoje, mas dentre eles um estudo realizado pela Universidade de Harvard. Nesse estudo, mais de 1.200 pessoas, elas relataram de uma maneira que é inexplicável a remissão espontânea de um câncer, ou do câncer que elas estavam enfrentando. O estudo concluiu que 65% dessas pessoas relataram uma experiência muito profunda no que diz respeito à sua vida espiritual. Há um indicador que a fé teve um papel fundamental na cura, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trago uma mensagem de esperança para você que enfrenta situações impossíveis. Eu sou o pastor Vanderlei Duarte. Se você não me conhece, bom, aqui estou, e se já me conhece, é porque tem nos acompanhado pelas redes sociais. Esse será o nosso primeiro vídeo da nossa série de mensagens Fé. E a minha oração é que, se você está passando por uma situação onde você está desenganado pela medicina, você já não tem mais respostas, esse vídeo ele é para você. E preste atenção, se alguém da sua família é desenganado, esse vídeo também é para você, porque você vai aprender a como usar a sua fé para ver Deus operando na vida de cada um dos membros da sua família. Eu sei que você será tentado a parar no meio do vídeo, mas a minha fé é que você fique comigo até o final, pois essa mensagem é poderosa e eu vou orar por você. Vivemos em um tempo onde doenças graves e terminais estão espalhadas por todo lugar. Milhões de pessoas recebem diagnósticos difíceis todos os dias. Há um impacto gigantesco, emocional e físico, das notícias devastadoras. Só que, em meio a tudo isso que nós vemos e vivemos, existe uma fé. E a fé podemos comparar como uma luz no fundo do túnel. Porque nós não estamos falando de uma fé burra, me perdoe o termo, e de uma fé cega, mas de uma fé que ela é inteligente, que já demonstrou o seu poder no passado e continua demonstrando no presente. Talvez você tenha recebido por esses dias um diagnóstico muito difícil, ou alguém que você ama está enfrentando uma batalha como se ela estivesse no vale da sombra da morte. Mas eu tenho algo a te dizer, e preste muita atenção, que a fé que você há de receber através desse vídeo, ela pode levar essas montanhas de problemas para longe de você e para o lugar de onde ela veio e não deveria vir. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Eu quero que você declare isso logo no início. Declare comigo. Eu quero que você declare em alta voz comigo. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Ele é capaz de fazer o impossível. E pela fé, eu recebo a minha cura e a restauração. Continue declarando isso em alto e bom som, porque você verá que existe poder através das suas palavras. Amém? Você crê nisso? Então vamos aprender muito. Se você tem uma Bíblia, segure e traga essa Bíblia junto com você. Se está indo para o trabalho, em algum lugar que você não pode abrir a Bíblia, eu quero que você entenda, e nós vamos nos firmar em alguns textos básicos. Por quê? A fé, ela é o firme fundamento da nossa caminhada com Deus. Mas ela não é um conceito abstrato, jamais. A fé é uma força viva, eu posso dizer que é uma força pulsante de dentro para fora. Ela transforma a realidade de um ser humano. É gostoso você estar do lado de alguém que vive fé, anda pela fé e conquista pela fé. A Bíblia, ela está repleta de exemplos de como a fé, ela sendo colocada em ação, ela te torna um ser inabalável. E se já não bastasse, é gostoso colher os frutos da fé, e um deles
um desses frutos são os milagres que acontecem. E tenho a plena convicção do que falo. Se deu certo no passado, também dá certo no presente. Eu quero que você analise comigo em Lucas 8, 43 ao 48. O texto fala de uma mulher, e essa mulher ela possuía um fluxo sanguíneo. Ou seja, sangrar já não é legal. Imagine você com uma corrente constante de sangue, um fluxo aonde você não vê parada. Assim estava essa mulher, e ela, humanamente falando, estava desenganada da medicina. Ela já tinha sofrido 12 anos, gastando tudo que tinha com os médicos, e ainda assim ela não encontrava sua cura. No entanto, olha a fé em ação. Quando ela tocou na orla do manto de Jesus, ela sentiu no seu corpo instantaneamente a cura. Sabe o que isso nos ensina? Que a fé verdadeira, ela busca a solução em Deus. Como eu sempre ensino, eu não sou contra a medicina alternativa. Ela está aí para que os doentes possam encontrar renovo e cura. Mas a fé em Deus, ela não só traz a cura momentânea, ela traz o resultado e ainda te dá força para andar em novidade de vida em todas as situações que você vive aqui na Terra. Agora, pare e pense um pouquinho comigo. Quantas vezes você já enfrentou situações que pareciam impossíveis de se resolver, como a situação que eu citei há pouco da mulher do fluxo de sangue? Talvez nesse exato momento você esteja enfrentando problemas financeiros que parecem sem solução. Talvez você esteja passando por um diagnóstico médico onde você se sente desafiado e você não vê mais a esperança. Ou até mesmo você pode ver o seu casamento, seu namoro, noivado desmoronando. É exatamente nessas horas que o inimigo ele tenta semear o joio na sua vida. E você é tentado a desistir ou até desanimar ou jogar os pontos. Mas lembre-se de uma coisa, é exatamente nesse momento de desespero que a sua fé precisa ser exercitada. A fé, ela não é passiva. Guarde isso, a fé é ativa. E quando você acredita de todo o coração que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário, você abre o espaço para o milagre. Isso é muito bacana, não é? Escreva abaixo, milagre. Deixe Deus fazer um milagre na sua vida. Eu quero que você preste atenção porque é mais fácil do que se imagina. Quer ver um exemplo prático de situações do dia a dia que nós passamos? São as dificuldades financeiras, exemplo. Pode parecer que o dinheiro nunca será suficiente, mas ao invés de nos desesperarmos e jogarmos a Deus dará, é necessário colocar fé, porque o Salmo 23 declara: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está nos ensinando a confiar, e em Deus nós vamos buscando sabedoria para administrar os recursos que vêm em nossas mãos. Eu me lembro de uma situação onde Abraão, em Gênesis 22, em meio à pergunta de Isaac, seu filho, pois Isaac estava preocupado porque ele não tinha visto o cordeiro para o holocausto. Abraão declarou: Deus proverá. E é o que eu declaro sobre a sua vida hoje. Deus proverá o necessário sobre a sua vida. É isso que acontece quando clamamos a Deus. Portas de emprego são abertas, oportunidades aparecem. Às vezes, aquela dívida, aquela despesa que você pensava que era impossível, vem um desconto surpreendente, ou até mesmo Deus usa alguém para abençoar a sua vida. Isso é muito forte. Outro exemplo, e agora falando da área da saúde, é quando enfrentamos uma doença. Eu mesmo já passei por uma situação onde a fé me sustentou. Eu estava internado no hospital e o médico falou para minha mãe que se eu demorasse mais 3 ou 4 dias para chegar,
eu poderia não sobreviver porque fui acometido de uma tuberculose, estava fraco, emagrecendo, tosse seca, enfim, todo o quadro viral bem complexo. Até que lá dentro do hospital eu comecei a ler um livro do Kenneth Hagin Jr. chamado Fale com a Sua Montanha. Esse livro me ajudou muito. E durante todo o período que eu passei no hospital realizando o tratamento médico, eu posso dizer para você sem medo de errar, sim, eu acreditei em Deus. Em alguns momentos eu estava com soro no braço e orando na cabeça das pessoas com a outra mão. Ah, pastor, mas o senhor estava doente. Sim, eu nunca disse a você que eu sou um super-homem. Eu apenas procuro ler, viver e pregar, ou pregar e viver. Naquela época eu era ainda aspirante a pastor, eu era um auxiliar, mas a fé que eu aprendi, ela era pulsante em minha vida, e eu atribuo a Deus e à fé ter saído daquele local. Ou seja, é da mesma maneira que você vai agir e você verá o milagre de Deus acontecer. Quantas vezes você ouve testemunhos de pessoas que receberam diagnósticos impossíveis, difíceis, mas mantiveram a sua fé em ação e viram a situação mudar completamente. Entende? A fé, ela é poderosíssima. Escreva isso abaixo. A fé é poderosíssima. Quando ela é colocada em ação, é claro. Existe uma outra área que você também precisa ter fé, porque senão ela desmorona, que são nos relacionamentos interpessoais, relacionamentos de amizade, amigos que te decepcionaram, e principalmente em relacionamentos amorosos, como no seu casamento, por exemplo. Existem dificuldades plenas que acontecem no dia a dia de um casal. E algumas dificuldades, elas se manifestam, a exemplo, depois da chegada dos filhos. Existem muitos casais que não conseguem equilibrar o tempo. Por isso que Jesus, ele é a base certa e concreta para os relacionamentos se apoiarem. Porque lá em Caná da Galileia, ele iniciou o seu ministério em um casamento. Então, hoje ele quer iniciar uma boa obra na sua vida também. A fé pode te dar paciência. A fé, quando ela é usada, ela traz sabedoria, perseverança. Por isso, eu encorajo você a não desistir em meio à luta. Ou seja, em meio ao aperto, não tome decisões precipitadas. Continue amando, mesmo quando pareça impossível. Pode ser que uma palavra gentil, uma atitude de perdão ou um gesto de amor guiado pela fé seja o que vai transformar essa situação que você está vivendo. A Bíblia declara em Hebreus 11:1, e lá nós lemos que o autor dos Hebreus, ele declara algo importante. Eu sei de cor e salteado esse texto, mas eu faço questão de abrir para que você entenda também e cresça espiritualmente. O capítulo 11, verso 1 declara: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, isso significa que nem mesmo quando vemos a solução, nós devemos manter a convicção de que Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está cuidando de tudo. Portanto, o que eu ensino a você hoje é simples. Mantenha a sua fé inabalável. Mesmo distante dos desafios, se mantenha posturado e calmo. E continue acreditando, continue orando, continue confiando, porque assim como aconteceu no passado, Jesus continua curando no presente. Agora, eu quero colocar a fé em prática com você. Eu quero que você seja, em um momento, livre de todas as suas crenças limitantes e que você comece a colocar a sua fé em ação em qualquer situação difícil que você possa enfrentar. Preste atenção, porque essa história é muito forte, essa é uma história verídica e aconteceu aqui no Brasil. Imagine você ouvir do médico: você tem 6 meses de vida.
um diagnóstico de câncer no sistema linfático, um linfoma. O mesmo tipo de câncer que já cometeu celebridades como, a exemplo, Edson Celulari. E desde então essa jovem, ela luta para manter a sua fé firme, mesmo diante de um prognóstico de apenas 6 meses de vida dado pela medicina. Eu me lembro que há um tempo atrás ela esteve em um podcast com Vilela e ela contou o seu testemunho, e ali muitas pessoas acabaram se emocionando com a fé, com a sua maneira firme, forte e emotiva de lidar com a situação para alguém que foi diagnosticada muito cedo. Nós sabemos que existem excelentes profissionais e descobertas incríveis na área da saúde, e louvamos a Deus por isso. Mas quando nós confiamos no médico dos médicos, nenhum diagnóstico é definitivo. E se você acha que a história termina aqui, no momento da doença, da enfermidade, é muito interessante quando você aprende a, mesmo em meio aos desafios, andar sobre as águas como Pedro andou. Desafiando todas as expectativas médicas e vivendo além do prazo dado, sabe o que aconteceu? Ela conseguiu gerar do seu ventre uma nova vida. Ou seja, mesmo após um diagnóstico terminal, ela continuou a viver alegria. Agora, casada, carregando um filho em seu ventre, sabe, tem coisas que, se nós não aprendermos a confiar em Deus, não tem como explicar. A gestação dela tem intrigado tanto os médicos quanto milhares de pessoas na internet. A pergunta que não quer calar: como ela conseguiu se casar? Ou como ainda está viva? Como pôde engravidar? Será que essa gestação vai adiante? Essas são perguntas que muitos se fazem. Sabe o que ela diz sobre tudo isso, sobre todas as perguntas? Ela declarou, como eu disse, na entrevista no podcast, que além de crer que a doença vai sumir por completo, ela também acreditava que esse efeito era Deus. Tudo isso que vinha anestesiando a dor era Deus. Você acertou. Você que estava se perguntando, ele está falando da Isabel Veloso. Exatamente. Ela decidiu colocar a fé em ação, acreditar no poder, no milagre. Hoje, contra todas as probabilidades, sabe de uma coisa? Ela não apenas está viva, mas também está grávida. Sua fé inabalável tem sido um testemunho poderoso para o Brasil e o mundo, mostrando que Deus ainda realiza milagres. Sabe o que nos ensina essa história e tantas outras que eu poderia ficar aqui horas e horas contando para você? Que muitas vezes nós, seres humanos e cristãos, desistimos em meio à primeira dificuldade. Quando algo meio que sai do script ou sai do nosso planejamento, nós achamos que Deus não está no controle. Saiba de uma coisa: não deixe de acreditar. Não se entregue à tristeza. Não deixe a amargura dominar a sua alma ou chegar na sua mente. Deus jamais abandona um filho seu. Mas talvez você se pergunta: mas eu sinto um sentimento de abandono. E eu te respondo sem medo de errar: Ele não te abandona. Ou você diz: poxa, então se eu não tenho uma fé como a fé dela, minha fé é frágil? Talvez você esteja confiando em Deus somente de boca para fora. E o mesmo Deus que ressuscitou mortos, curou enfermos, libertou cativos, Ele prospera vidas, Ele continua atuando na vida de quem crê. Deus, nos dias atuais, Ele não mudou. Mas a pergunta que não quer calar é simples: e você? Será que tem mudado? Será que tem mantido a sua fé, independente das circunstâncias? Ou se você tem se deixado balançar em meio aos desafios? Pense um pouco nisso, reflita sobre isso. E se isso faz sentido para você, compartilhe aqui embaixo o que você achou desse relato. Isso é muito importante para mim. Eu quero entender. Bom, talvez você me pergunte: pastor, como posso exercitar a minha fé no dia a dia? Primeira coisa que você tem que fazer é se alimentar da palavra de Deus diariamente. Fazer um devocional. E que, por sinal, fará um bem tremendo para a sua alma. Segundo,
Evite lugares, pessoas ou pensamentos que enfraquecem a sua fé. Seja mais seletivo. Terceiro, declare em alto e bom som as promessas de Deus sobre a sua vida todos os dias. E acima de tudo, confie mesmo quando não fizer sentido. Eu quero fazer uma oração por você. Nós vamos orar juntos. E eu peço que a bênção do Senhor se manifeste sobre a sua vida. Oremos então. Senhor, eu oro por cada pessoa que tem me assistido agora. Meu Pai, talvez essa pessoa, ela foi uma das primeiras a assistir o vídeo ou ela tenha assistido agora depois de 1 hora, 2, um dia, ou meses, ou anos. Senhor, eu lhe peço que a tua mão potente se manifeste de forma sobrenatural, porque não há barreiras para o teu poder, não há limites para a tua mão. Jesus, entra aonde a medicina não entra, aonde está o câncer, aonde está o tumor, o mioma, o fibroma, o Javier sarcoma. Jesus, entra com teu espírito e que toda e qualquer doença que tente abater, levar, destruir a vida desse meu amigo, dessa minha amiga, vá embora agora, suma, desapareça em nome de Jesus. Pai, eu entro com o teu poder agora sobre a vida de todas essas pessoas que oram comigo, determino elas curadas e libertas em nome de Jesus e amém. Receba de Deus agora a tua bênção em nome de Jesus. Bom, eu creio que você foi abençoado por essa mensagem, então faça um favor. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. E lembre-se, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para não perder os próximos episódios da nossa série Fé. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança, fé e amor para o maior número de pessoas possíveis. E lembre-se sempre, se você quer encontrar mais conteúdos como séries de mensagens, você pode também, a partir de agora, entrar no app para você que tem sistema Android, Holyflix. A Holy, lá você tem todas as séries de mensagens e muitas séries abençoadíssimas que vão trazer vida, vigor para a sua família. Lembrando que todas as informações da Holy estão no nosso link na descrição do vídeo, tá bom? Beijo no coração de todos, um forte abraço, até a próxima oportunidade. Até lá.